Meus amigos, minhas amigas, você do YouTube que nos acompanha aqui, assinante do canal, bem-vindo a mais um vídeo de Direito Constitucional. Meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e de Teoria Geral do Direito, do Damásio Educacional, e também sou professor da pós-graduação do IBMEC Damásio. Você que nos acompanha também nas demais redes sociais, seja muito bem-vindo. Você que é do YouTube, do LinkedIn, do Facebook, do Instagram, seja muito bem-vindo. Se você ainda não conhece o canal, eu recomendo que você assine o canal. Então basta aí fazer a sua adesão ao canal, ativar o sininho e também deixar o seu joinha se você gostar desse vídeo aí, ou deixar o seu comentário para que a gente possa responder com a maior brevidade possível. Então, dito isso, nós temos que destacar apenas que aqui no canal nós falamos basicamente de três temas básicos: direito constitucional, que então implica a teoria dos direitos fundamentais, teoria da Constituição, é, processo constitucional, remédios constitucionais, e também tratamos de processo civil e de teoria geral do direito. Temos na teoria geral do direito um foco para a teoria da decisão, então temos um foco na análise do comportamento dos juízes, e também para a teoria da argumentação e hermenêutica jurídica. Então, a hermenêutica, que é a parte interpretativa, e a argumentação, que é a parte que tenta estudar a racionalidade dos atores no convencimento do juiz. E entendendo a decisão sempre a partir de uma questão de justificação e fundamentação. Esse é o mote do canal aqui. Então, esse é o escopo, que é a gente estudar aqui em conjuntos e buscar ali transcender o conhecimento meramente aquele que está no livro, os law in books, mas também estudar o law in action, o direito como ele é, como ele decorre da decisão dos tribunais. Então é muito importante que nós façamos então uma análise das questões jurídicas. O vídeo de hoje, então, eu vou tratar com vocês de mais um remédio constitucional. Nós estamos gravando aqui uma série de vídeos sobre remédios constitucionais. Já gravamos, então, um vídeo sobre o mandado de segurança individual e sobre o mandado de segurança coletiva. Se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista. Aqui no canal nós temos gravados aí um vídeo sobre as ações do controle concentrado de constitucionalidade, e agora estamos gravando também de forma mais profunda, com maior análise, a questão dos remédios constitucionais. Hoje nós vamos tratar do habeas corpus, remédio constitucional propriamente dito, aquele primeiro, aquele que surge ali para a proteção dos direitos fundamentais, especialmente a liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir. Lembrando então, só para a gente rememorar, direitos fundamentais, então eles são inseridos na Constituição dos Estados como compromissos, e esses compromissos eles implicam em poderes para os destinatários. O sujeito de direito então tem o poder ali de se locomover aonde quiser, ir aonde quiser, nos tempos de paz. É o que estabelece lá, por exemplo, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 15, que diz que o brasileiro ou o estrangeiro, em tempos de paz, pode andar dentro do território nacional. Ele pode entrar e sair com seus bens normalmente. Então, qualquer pessoa pode entrar e sair do território nacional em tempos de paz com os seus bens, especialmente o brasileiro, o cidadão aqui brasileiro. Dito isso, o que é importante? A gente lembrar que os direitos fundamentais eles surgem dentro da história do Ocidente, então aqui é importante a gente sempre fazer o recorte, às vezes dá até uma respirada para pensar no recorte histórico, porque eu não posso generalizar, o direito não é um elemento universalista, então tem que fazer um recorte histórico para não correr o risco dos anacronismos, então, ou seja, a tentativa de ver o passado pelo presente. Então, ver o passado, cada tempo, a partir de seus conceitos, a partir de seu contexto, e aí, a partir de então, fazer a análise do passado e fazer um cotejo com o presente, sem, contudo, querer colocar o presente no passado ou o passado no presente. Então, entendendo a distinção das categorias e das taxonomias existentes aí dentro da própria teoria do direito. Pois bem, os direitos fundamentais eles surgem então principalmente como resultado ou produto ali do final do Renascimento e início da Idade Moderna, quase que início da
idade contemporânea, com movimentos especialmente voltados para o iluminismo, então o movimento da ilustração, que tende a fazer uma substituição, um projeto para o ser humano, um projeto de progresso. Ali a ideia que existe ali um desapego a tudo que é metafísico ou tudo que não é possível se conhecer. Então a emancipação do homem, inclusive ali sai então dali do lugar do centro o Deus cristão ali, o teocentrismo, e passa a ter uma visão mais antropocêntrica, o próprio homem, tanto que a própria concepção assumida ali da teoria do justnaturalismo passa a ser o justracionalismo. O direito não se infere, o direito natural, o suposto direito natural não se infere, não se deduz mais da vontade divina, da voluntas Dei, ou da vontade diretiva, ou da vontade permissiva de Deus, ou da lei divina, né? Mas ele decorre especificamente da razão humana, da natureza humana. Então, justo racionalismo, o direito ele é deduzido da razão humana. Existem direitos que existem, então existem direitos que a sua existência é anterior ao Estado e que esses direitos são inalienáveis, imprescritíveis, irrenunciáveis e inclusive podem ser opostos contra o Estado, de forma que essas revoluções que se surgiram, que advieram durante ou que ocorreram durante o final do século XVIII e início do século XIX na Europa e também nos Estados Unidos, permitiram então uma assunção dessa visão justracionalista com a positivação e reconhecimento desses direitos naturais que eram interesses ali de uma classe específica da burguesia que queria ascender ao poder, mas que pela relação estamental de estados, então ali o Estado, por exemplo, na França, no Ancien Regime, ele era formado pela nobreza como um estamento, tinha o clero e os outros cidadãos, os plebeus, que inclusive aqui tinha uma ascensão comercial aqui da burguesia que ia crescendo. Porém, a burguesia nunca conseguia ter uma cidadania plena na medida em que existiam aqueles privilégios e títulos nobiliárquicos. E esses títulos foram vencidos através do mecanismo da revolução, que entendeu que todos os homens eram iguais e livres, e o reconhecimento dessas liberdades civis básicas. Essas liberdades primeiro foram reconhecidas inicialmente ali com a Revolução Americana de 1775 e consagrados no texto da Constituição. Primeiro, na verdade, do Bill of Rights, da Declaração de Direitos da Virgínia de 1776, e depois na Constituição Americana de 17 de setembro de 1787, e também nas declarações do direito do homem e do cidadão de 1789 e na Constituição Francesa de 1791, que foram consagrados esses direitos. A partir desse momento em que esses direitos são positivados, eles deixam então de ter o seu aspecto natural, eles não decorrem mais da razão, eles decorrem da sua previsão, do compromisso ali assumido pela Constituição Federal. Então começa ali no final do século XIX e início do século XX um desgaste aí da concepção do direito natural, uma vez que o direito é aquele posto e alterado por uma decisão, inclusive no âmbito da Constituição, pelo Constituinte originário ou pelo Constituinte derivado, ou Constituinte reformador, que vai alterando a Constituição e agregando e assumindo compromisso. Então os direitos fundamentais são vistos como compromissos. Porém, esses compromissos podem ser descumpridos. E como, então, proteger para que os direitos fundamentais ali declarados, reconhecidos, não sejam apenas uma mera carta de intenção, como pregava La Salle, que a Constituição seria um mero papel, então um mero pedaço de papel. A Constituição real, aquela efetiva, ela precisava então de mecanismos de garantia que pudesse ali prevalecer os direitos. Então, quando há uma transformação, então aquilo que o Bobbio, na sua Era dos Direitos, vai chamar de Revolução Copernicana, lembra que Copérnico é aquele que diz
que não são os planetas e o Sol que giram em torno da Terra, mas que era a base do sistema ptolomaico, mais a Terra e os outras orbes que giram em torno do Sol. Então há uma mudança de referência, de paradigma, também no âmbito do direito. Então sai dali de uma soberania que decorre da vontade de Deus ou da lei divina, da lei universal, e vem então para a questão da razão humana e passa-se então a soberania a ser popular, sai de uma soberania ex parte príncipe para uma soberania ex parte populi. Então, uma soberania popular, ali é o ideal retórico da própria revolução burguesa ou revolução francesa, e também dos ideais da revolução americana, inscritos na Constituição de 1787 dos Estados Unidos. Pois bem, então surge ali a necessidade de dois elementos. Primeiro, o do Rechtsstaat ou do Rule of Law, ou seja, do Estado de Direito. O Estado não apenas reconhece tais direitos ou legisla e cria o direito, mas ele também deve se submeter ao Estado. Então, o governo de leis e não de homens. Então, aqueles que exercem o poder devem se submeter às regras estabelecidas. Então, Rule of Games, as regras do jogo. Então, o Estado de Direito é o Rule of Law, ou Rechtsstaat, que é o primado, então, da submissão do Estado à própria lei. Dito isso, então, havia necessidade não apenas do reconhecimento e promoção desses direitos, mas também a necessária garantia desses direitos por meio de ações judiciais. Então, os direitos deixariam de ser meras declarações e passariam a ser vistos como verdadeiras faculdades, poderes dos destinatários, dos sujeitos de direitos do cidadão, do indivíduo, contra, inclusive, a intromissão do Estado na esfera privada. Lembrando que os direitos de primeira geração são aqueles direitos do absteísmo. Então, enquanto que há uma passagem do Estado mercantilista, aquele Estado interventor que intervia, fiscalizava, analisava, tudo para um Estado liberal em que o Estado reconhece os direitos e ele não interfere no espaço privado. A liberdade, como diz Benjamin Constant, um autor da época, dos modernos, a liberdade dos modernos é uma liberdade privada ali, um espaço de atuação em que o Estado não deve intervir, um absteísmo. A ausência de impedimentos é a característica da liberdade. Então, no âmbito, por exemplo, do direito contratual, autonomia da vontade, as partes negociam livremente e o contrato faz entre as partes, a pacta sunt servanda. A propriedade é a expressão máxima da liberdade, como diz Locke, porque é na propriedade em que o indivíduo exerce o máximo da sua liberdade. Então ele pode usar, gozar, dispor, reaver. E a máxima expressão da máxima propriedade que o indivíduo pode ter é a do próprio corpo. Então ele pode se locomover, ir e vir para onde quiser. Então, nesse cenário, então, além desses direitos declarados, era preciso que, uma vez violado ou descumprido esses compromissos, existissem mecanismos que permitissem o quê? O prolongamento da expectativa normativa, ou seja, existia aquela expectativa, aqueles direitos tutelados, porém, se o seu exercício fosse obstaculizado ou violado pelo Estado ou por qualquer pessoa, precisaria haver um mecanismo judicial que garantisse que aquele direito fosse reparado ou que aquele obstáculo ou intromissão no direito do indivíduo houvesse, então, uma garantia de restabelecimento, uma ordem que pudesse, então, garantir o exercício daquele direito. Daí a ideia dos remédios constitucionais. Então, o remédio constitucional é um mecanismo de defesa judicial que pede ao Estado juiz que determine uma ordem para que cesse, então, a ameaça ou a violação ou restrição indevida a um direito fundamental. E é nesse cenário que nós estamos falando, então, dos remédios constitucionais. O remédio constitucional de hoje é o habeas corpus. Então, o habeas corpus, previsto no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, que visa proteger a liberdade de ir e vir contra ameaça, violência ou coação decorrente de abuso de autoridade ou ilegalidade. Então, abuso de autoridade ou poder ou ilegalidade, nos termos do inciso 68 do artigo 5º da Constituição Federal, e cuja disciplina infraconstitucional
se dá pelos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal. Então, artigo 647 a 667 do Código de Processo Penal, que é o Decreto-Lei 3689 de 41. Decreto-Lei 3689 de 41, redigido com base ou sob a égide da Constituição de 1937. Então, o Decreto-Lei 3689 de 41, o Código de Processo Civil foi redigido sob a égide da Constituição de 1937 e foi recepcionado pela Constituição de 46, pela Constituição de 67, pela Emenda Constitucional 1ª de 69 e pela Constituição Federal de 88. Pois bem, esse é um mecanismo, o habeas corpus, então ele serve para proteger direito líquido e certo referente à liberdade de ir e vir, à locomoção, quando ele estiver ameaçado. Então aqui um núcleo, quando houver a violência, ou seja, restrição à liberdade, quando ocorrer a coação, ou seja, a coação ilegal ou abusiva, quando os requisitos do artigo 648 forem descumpridos, nós vamos verificar de forma adequada no decorrer do nosso vídeo. Mas o que é importante? A gente também, eu fiz aqui uma análise dos direitos fundamentais que é sempre importante, porque você tem que ter em mente que os direitos, eles não surgiram prontos, os direitos não são prontos, como o pão que você põe ali pré-pronto e assa no forno e já vai e come. Não, ele surgiu de uma transformação, de uma constante evolução. Direitos não nasceram como se encontram hoje, eles foram frutos de transformações, de revoluções, de lutas sangrentas, pessoas pagaram com a vida. Daí a questão do respeito. E o habeas corpus? Com o habeas corpus não foi diferente. O habeas corpus surge muito antes ainda do período revolucionário da Idade Contemporânea. Então, daquilo que o Eric Hobsbawm chama de Era das Revoluções. O que é importante saber é que o habeas corpus ele teve o seu embrião logo ali na Magna Carta de João Sem Terra. Então, no capítulo 29, tem ali uma possibilidade de um writ dos senhores feudais, os senhores das terras, que poderem opor essa ordem judicial em face de uma prisão ou de uma restrição à liberdade efetuada pelo monarca. João Sem Terra, lembra que João se endividou e não tinha mais terras. Então, quem tinha o poder efetivo eram os senhores feudais. Daí, para que eles se protegessem, foi feito ali, eles obrigaram João a fazer a Magna Carta, em que ele fica sem poderes praticamente, e aí surge aí o grande poder do parlamento, que são dos senhores feudais. E então o capítulo 29 da Magna Carta prevê ali um writ, uma ordem para a garantia da liberdade, como embrionário, não é o habeas corpus. O habeas corpus ele foi garantido, na verdade, pelo próprio parlamento inglês. Então, nós vemos aqui que o habeas corpus ele então tem uma grande evolução dentro da common law, dentro do sistema britânico. E ele é previsto por um Act, o Habeas Corpus Act de 1679. Então, ele é a lei então do parlamento britânico, o Habeas Corpus Act de 1679. Lembrando que nos estados da common law não tem uma lei propriamente dita, existem atos que são produtos do legislativo, que é o que seria equivalente às nossas leis, que são os statutes ou os acts. Então, no caso aqui, foi um act do parlamento britânico. O Habeas Corpus Act de 1679 prevê pela primeira vez, então, de forma direta, o habeas corpus. No Brasil, esse habeas corpus, como ele foi previsto? Então, antes de falar do Brasil, é importante dizer que a primeira Constituição a prever o habeas corpus foi a Constituição Americana. Então, na seção 9ª do artigo 1º da Constituição Americana, então, seção 9ª do artigo 1º da Constituição Americana de 17 de setembro de 1787, então, a Constituição Americana, que é de 17 de setembro de 1877, ela previu ali na seção 9ª, no artigo 1º, a previsão do habeas corpus, lembrando que ele não poderia ser revogado ali. E no âmbito do direito brasileiro, ele não aparece na Constituição de 1834, então de 1824, não aparece na Constituição de 1824. Na nossa primeira Constituição, então ele não aparece a previsão do habeas corpus. Existe ali, na história, diz que
existem alvarás ali de Dom Pedro I que previam a possibilidade aí do habeas corpus, mas ele foi legitimamente reconhecido pela primeira vez pelo Código de Processo Criminal Brasileiro de primeira instância, que é de 1832. Então, Código de Processo Criminal Brasileiro de primeira instância de 1832 previa, então, a possibilidade do uso do habeas corpus para a proteção do direito de ir e vir no território nacional. E ele passou a ser reconhecido no âmbito constitucional pela primeira vez na Constituição de 1891. Então, a Constituição de 1891 foi a primeira Constituição a prever o habeas corpus como remédio constitucional apto à proteção da liberdade de ir e vir. Lembrando que, como no sistema jurídico brasileiro, só em 1934 ocorreu o estabelecimento do mandado de segurança, como writ constitucional capaz de proteger os outros direitos não protegidos pelo habeas corpus. Nesse sentido, dentro da dogmática brasileira, Rui Barbosa, no exercício ali da advocacia, na militância, especialmente no Supremo Tribunal Federal, e as decisões do Supremo Tribunal Federal, destaca-se ali a jurisprudência do ministro Pedro Lessa, desenvolveram em conjunto a chamada teoria brasileira do habeas corpus, que implicava, então, no uso do habeas corpus para outros direitos que não a liberdade de ir e vir. Então, o habeas corpus foi utilizado dentro do Brasil para proteção de outros direitos que não a liberdade de ir e vir até 1934. Em 1928 houve uma redução, uma limitação, e propriamente foi extinta essa possibilidade em 1934 com a previsão do mandado de segurança na Constituição Brasileira de 1934. Dito isso, então, o que nós podemos falar do habeas corpus? O habeas corpus está previsto no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, e tem 3 núcleos ou 3 hipóteses. Quais são as 3 hipóteses? Nos casos de ameaça, de violência ou coação em face da liberdade de ir e vir do cidadão, desde que essa ameaça, essa violência ou coação decorra de abuso de autoridade ou ilegalidade. Lembrando que a prisão é um ato regular do Estado, do ius puniendi, quando o indivíduo comete as infrações criminais, as infrações penais, as contravenções e os crimes. Então, quando há ali o cometimento do crime, é possível a prisão se for feito dentro do que estabelece a lei. Lembra, o primado da lei, regra da legalidade estrita do direito criminal. No crime, nula pena sine lege, ou seja, não existe pena ou crime sem lei anterior que o defina. É a regra básica do direito penal ali do Estado garantista. Então, nesse sentido, se a prisão não decorrer de lei, ou seja, se for contrária à lei, for ilegal, ou decorrer de abuso de poder, lembra que o abuso de poder é o ato da autoridade pública que, usando do seu ato de império, abusa estritamente e viola, restringe de forma indevida ou injustificada o direito de liberdade do cidadão. Então, nesses casos, será cabível a habeas corpus. Existem 2 espécies de habeas corpus, lembra? Então, nós temos 3 núcleos, então, ameaça, violência e coação. No caso da ameaça, é tipicamente o caso do habeas corpus preventivo. O habeas corpus preventivo é aquele que é anterior à prisão, ou seja, anterior à própria restrição da liberdade. Existe uma ameaça, uma potencialidade, uma potencial violação à liberdade. E como ele é protegido? Como se protege, então, dessa ameaça? Desse habeas corpus preventivo, o seu objeto do seu pedido é uma ordem, é um mandado. Qual mandado? O salvo-conduto. Então, para que a parte possa realizar determinado ato, sem que se incrimine, sem que dali resulte, então, um ato que possa implicar na restrição do seu direito de ir e vir ou da sua liberdade de locomoção. Tipicamente acontece quando a parte tem que fazer algum depoimento ou audiência em que é obrigado a dizer a verdade, em que é obrigado em decorrência dessa oitiva ou audiência, pode então se incriminar. Daí é possível a impetração do habeas corpus
para que a parte garanta o seu direito de não se incriminar, o salvo-conduto. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte pode ser ouvida como uma testemunha de um processo criminal, ou ainda quando ela pode ser ouvida por uma CPI. Normalmente se impetra ali o habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal, para que a parte tenha o direito de não se incriminar quando ouvida por uma comissão parlamentar de inquérito. Essa é a possibilidade, então, do habeas corpus preventivo. E a visão e a possibilidade da hipótese repressiva se dá naquelas situações em que ocorre a violência, ou seja, a prisão ou a coação. Então, a ordem de prisão que é ilegal. Então, há o cerceamento da liberdade mesmo. Então, há a realização da prisão, a constrição do direito de liberdade. Então, dessa forma, é cabível então o mecanismo do habeas corpus no âmbito repressivo. Lembrando então que no caso de coação há uma definição do próprio Código de Processo Penal, então o artigo 648. Eu recomendo que você leia aqui comigo o artigo 648 para que nós possamos identificar cada uma das hipóteses. Primeiro, quando é caso de coação? Então, considerar-se a coação ilegal, ou seja, aquela coação, aquela restrição. Coação aqui como sinônimo de restrição. É ilegal quando não houver justa causa. Então, se a prisão não for realizada com base em justa causa. Se ela for com a arbitrária. Então, a prisão arbitrária deve ser relaxada de forma imediata. Quando alguém estiver preso por mais tempo que a lei determina. Então, se a lei estabelece um prazo para prisão cautelar, ou mesmo a parte já cumpriu a pena e ainda está em regime prisional, é possível então o manuseio do habeas corpus para o exercício da liberdade. Quando quem ordenar a coação não tiver autoridade para fazê-lo, então quando a autoridade for incompetente, é possível então impetrar habeas corpus. A outra possibilidade é quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Então, quando aquele motivo que autorizou a coação cessou de forma imediata, então a possibilidade de um crime não se realizou, não se materializou, ou deixou de ser crime determinado ato, então cessou a condição para coação. Então, era um crime até ontem, veio uma lei e permite então que aquela conduta não seja descriminalizada. Lembra que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, nesse caso, é possível aqui. Quando não for admitida, não for admitido prestar fiança, nos casos que a lei autoriza. Então, quando a lei autorizar a prestação de fiança, a liberdade mediante fiança, e a autoridade policial ou judicial negarem, é cabível então habeas corpus. De igual modo, cabe habeas corpus, então, aqui também para trancamento do processo quando foi extinta a punibilidade e a anulação de processo quando ele for manifestamente nulo. Essas são as hipóteses, então, da chamada coação ilegal nos termos do Código de Processo Penal. Então, é o Decreto-Lei 3689 de 1941. Pois bem, então nós vimos aqui as hipóteses de cabimento, então os três núcleos: ameaça, violência, coação, decorrentes. Então, aqui desde que então condicionado à ilegalidade ou abuso de poder. Vimos que a questão do habeas corpus preventivo serve para a concessão de um salvo-conduto, que visa então ali impedir que a parte realize um ato para se incriminar, e o repressivo ele serve para que a parte se libere, ele obtenha então a liberação da restrição indevida, da violência ou da coação indevida, nesse caso por meio da concessão do alvará de soltura. Pois bem, dito isso, temos que avançar. Então já vimos as hipóteses de cabimento e as duas formas, duas espécies, repressivo e preventivo. Qual é a competência? Então, nos termos do artigo 650 do Código de Processo Penal, artigo 650, estabelece ali a competência e razão da pessoa. Então, ratione persone é a competência observada. Então, deve-se observar quem é a autoridade coatora, ou seja, a autoridade ou agente público que realizou o ato, que praticou o ato, que restringe de forma indevida ou que ameaça a restrição, e para que se verifique então qual é o órgão do Poder Judiciário competente para apreciar quem é o juiz natural. Então, lembrando que lá
A Constituição estabelece lá que os atos do presidente da República ou mesmo do Congresso Nacional tem ali como competente para apreciar o ato o Supremo Tribunal Federal. Tipicamente, por exemplo, o habeas corpus é preventivo quando alguém é convidado para depor em uma comissão parlamentar de inquérito, seja ela mista, ou seja ou ela da Câmara ou do Senado Federal. Então ali é possível observar. Então tem que observar primeiro a competência do STF, do STJ, do Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais. Não sendo competência deles, observar-se-á então quem é a autoridade policial. Se a autoridade policial for uma autoridade da Polícia Civil, isso é comum, então haverá ali a competência do juiz de direito. Caso a competência, caso se trate de órgão da Polícia Federal, então competência será da Justiça Federal. Lembrando então que o endereçamento é uma questão muito simples, você vai endereçar para a autoridade, lembrando que juiz de primeira instância, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito de uma das varas criminais da comarca D, aí você tem que saber qual é a comarca. No âmbito da Justiça Federal, excelentíssimo senhor doutor juiz federal de uma das varas criminais da subseção judiciária D, lembrando que a subseção judiciária é o espaço territorial em que se exerce a competência de um ou mais municípios dentro da Justiça Federal. Se for o Tribunal de Justiça o competente, então, excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal de Justiça. Lembrando que normalmente o tribunal é competente para apreciar os habeas corpus cujo autoridade coatora é o juiz. E lembrando que do tribunal pode ser caiba para o órgão colegiado ou ainda para o Superior Tribunal de Justiça, no caso. Então seria excelentíssimo senhor ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça. Se for para o STF, excelentíssimo senhor doutor presidente ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Então ministro presidente é sempre quem recebe no âmbito dos tribunais superiores as iniciais, e no Tribunal Regional Federal é como no TJ, excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Tribunal Regional da região. Você precisa identificar. Então é sempre importante verificar que, observada a competência pela análise em razão da pessoa, da autoridade coatora, se não estiver previsto na Constituição Federal, seguir-se-á então a regra geral, que a autoridade policial cabe habeas corpus para o juiz, do juiz para o tribunal, do tribunal, seja do órgão colegiado ou para o órgão colegiado do tribunal, ou para o Tribunal Superior e até o STF. Lembrando então que a competência então é em razão da pessoa, competência ratio personae, ou seja, em razão da pessoa, nos termos do artigo 650 do Código de Processo Penal. Artigo 650 do Código de Processo Penal. E o legitimado ativo? Quem é o legitimado ativo? Aqui o legitimado ativo é importante que você tenha noção que ele se divide em dois elementos, ou seja, em dois sujeitos possíveis. Há dois sujeitos dentro da legitimidade ativa. O legitimado ativo pode ser o impetrante e ao paciente. Então, o impetrante é quem impetra, ou seja, quem propõe o habeas corpus. O habeas corpus, como uma ação, ele é proposto. Só que, como é uma ação de rito especial de caráter constitucional que visa a proteção de direitos fundamentais são cláusula pétrea, ou seja, o núcleo duro da Constituição, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, então é utilizado o verbo impetrar. Então, quem impetra é o impetrante, é o legitimado ativo que elaborou a peça. Então, lembra que a peça ela pode ser feita pelo paciente, ou seja, quem foi a vítima, ou por terceiro. Então, quem pode ser impetrante? Pessoa natural ou pessoa jurídica, ou Ministério Público. Então, pessoa natural, pessoa jurídica ou Ministério Público. E quem não pode ser impetrante? Quem não pode ser impetrante é o juiz, porque ele, com base no princípio do juiz natural e também questão da imparcialidade, o juiz não pode ser parte e juiz ao mesmo tempo no processo. Dessa forma, então, o juiz não poderá ser impetrante, mas ele poderá conceder ex officio, então de ofício, a ordem, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Então,
concessão ex officio, artigo 654, parágrafo 2º. E quem pode ser impetrante? Qualquer pessoa física ou jurídica ou ainda o Ministério Público. Paciente. Quem pode ser o paciente? Pessoa natural, em regra. Pessoa natural, brasileiro, nato ou naturalizado, estrangeiro, residente ou em trânsito no território nacional. Então, qualquer pessoa, em geral, pode ser paciente. Pessoa jurídica pode ser paciente? Em regra, não. Existe uma doutrina minoritária que entende que seria possível, então, que a pessoa jurídica nos crimes ambientais fosse figurar na condição de paciente. Essa não é, então, a jurisprudência majoritária e nem a doutrina majoritária. Então, a jurisprudência não tem aceito, em geral, tal situação, entendendo que é cabível qualquer outra ação, até porque seria uma ação de natureza pessoal. A doutrina que trata dessa visão minoritária entende que seria utilizado apenas nas hipóteses para trancamento do inquérito ou para extinção do processo. Então, naqueles casos lá do artigo 648, então, se eu não me engano, aqui os incisos, salvo melhor juízo, incisos 5, 6, então, na verdade, incisos 6 e 7, quando for nulo, manifestamente nulo o processo, quando for extinta a punibilidade. Então, incisos 6 e 7 seriam casos aí possíveis se fosse imaginável a pessoa jurídica como paciente em sede de crimes ambientais, o que não é entendimento. Então, a regra é que quem é o paciente é apenas pessoa natural, brasileiro, nato ou naturalizado, estrangeiro, residente ou em trânsito no território nacional. Legitimado passivo, então, quem é a autoridade coatora? A autoridade coatora é a autoridade pública ou agente público, aquele que exerce, então, o poder estatal, aquele que pode restringir de forma legítima a liberdade. Então, quem tem o monopólio da violência, o monopólio legítimo da violência, como ensina Weber, é o Estado. Então, o Estado tem o poder de polícia, ele tem o poder de restringir a liberdade de forma legal. Então, observadas as regras legais e constitucionais, o Estado pode fazer isso. Quem pode fazer de forma legal pode, eventualmente, agir de forma abusiva ou ilegal. Se ele agir de forma abusiva ou ilegal, então ele pode figurar como autoridade coatora. Então, agente ou autoridade pública. Lembrando que, como nos demais remédios constitucionais que se tem o tema ali da autoridade coatora, em geral, a autoridade não é a pessoa jurídica de direito público interno. A autoridade coatora é o órgão despersonalizado, ou seja, o agente público, a autoridade policial, o delegado de polícia, o delegado da Polícia Federal, o juiz de direito, o desembargador relator. Então, assim por diante, que se vai verificar. Então, o presidente da República, a comissão parlamentar de inquérito, nunca a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município. Então, eles não vão figurar na qualidade de sujeitos passivos do habeas corpus. Quem vai figurar vai ser apenas, então, a autoridade coatora, ou seja, o órgão despersonalizado. Pois bem, entendido então o sujeito ativo, o sujeito passivo, lembrando que o sujeito ativo são dois, tem o impetrante, tem o paciente, em alguns casos pode haver coincidência entre eles. As pessoas em geral, elas falam que o habeas corpus pode ser impetrado até no papel de pão. Não é muito bem assim, não. É necessário então que atender os requisitos formais. E o artigo 654, o artigo 654 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos mínimos, os padrões necessários para a impetração do mandado de segurança. Se você tem dúvida, é óbvio que eu sempre recomendo, se você não sabe muito bem o que fazer, artigo 319 do Código de Processo Civil. Porém, a regra aqui, como nós estamos diante do processo penal, recomendo que seja analisado o artigo 654, com os devidos temperamentos. Então, você olha o artigo 319, mas faz adaptação ao que estabelece o artigo 654. Então, existe ali a competência, então você vai fazer o endereçamento, conforme aqueles que eu já falei aqui para vocês, para o juiz ou para o tribunal. Depois, vai fazer a qualificação das partes, em geral, nome, estado civil, profissão,
também o RG, o CPF e o endereço. Caso o impetrante não tenha esses dados, ele vai fazer menção os dados que ele tiver. Em seguida, vai fazer menção ao artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal e o artigo 647A a 667 do Código de Processo Penal e usar o verbo impetrar, impetrar habeas corpus. E claro que você vai pedir a tutela provisória. Habeas corpus com pedido de liminar em face do ato aí da autoridade coatora. Você vai descrever quem é a autoridade coatora. Depois disso tem os fatos, então você vai fazer uma narrativa dos fatos, como eles ocorreram e como se deu. Vai indicar então a espécie do constrangimento ou as razões que fundamentam o temor, então o constrangimento, ou seja, a prisão, como ela ocorreu, a forma que ela ocorreu, ou o temor, no caso da ameaça ali do habeas corpus preventivo. E fazer a alegação do direito de ir e vir, o direito de liberdade, e que a forma foi abusiva ou ilegal. Ou pode ser abusiva e ilegal no caso do preventivo. Fazer lá a questão da análise da tutela provisória, ali a liminar, e em seguida fazer o pedido para que seja concedida a ordem, então, seja concedida primeiro a liminar, liberando imediatamente o paciente, para que ele goze da liberdade até o final do processo, e no final da análise do habeas corpus, seja concedida a ordem de forma definitiva para que seja garantida a liberdade de ir e vir no tempo e no espaço. O que é importante, então, é fazer essa análise. Com relação à tutela provisória, a tutela provisória das ações de rito especial e o habeas corpus é uma ação de rito especial específica prevista na Constituição Federal, que tem natureza mandamental, então que visa a concessão de uma ordem, um fazer ou não fazer, para que determinado exercício do direito seja garantido. Lembrando que o direito já está tutelado e protegido pela Constituição, é reconhecido como um compromisso, ou seja, o que se ataca por meio dessas ações é a violação ao exercício. Então, a violação, a sua materialização, seu exercício, aquele poder, aquela faculdade concedida pela Constituição é violada pelo poder público. Nesse caso, a liberdade de ir e vir. Então, se pede uma ordem para que deixe que se solte o paciente. Então, uma ordem para que se faça, então, emita a ordem para a liberação do paciente. Ou se deixe de fazer, aquele caso do habeas corpus preventivo, que não se realize um ato que implique na possibilidade da incriminação do paciente, ou que ele seja obrigado a realizar um ato que vá incriminá-lo. Então, esse é o ponto central, nodal e o objetivo do habeas corpus. E com o caso da tutela de urgência, então a tutela de urgência visa então antecipar os efeitos, que pode ser concedida então inaudita altera parsa, ou seja, sem a oitiva do Ministério Público ou da autoridade coatora, pelo juiz, se o juiz entender convencido. Lembrando que a tutela de urgência, que no caso a liminar, aqui a tutela provisória, ela tem caráter precário, pode ser revogada a qualquer momento, e o juiz deve fazer, então, ali com base na cognição sumária ou perfunctória, aquela superficial, dentro daquilo que ele consegue analisar, do que lhe é trazido de fatos para que ele possa decidir. Então, ele pode analisar. Lembrando que a tutela de urgência, a liminar, não tem previsão legal, então não está prevista nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal, sendo uma construção jurisprudencial e até da própria origem e do próprio escopo da ação de rito especial do habeas corpus. Então, é o seu caráter urgente, lembrando que a liberdade não pode esperar, o tempo é o bem mais precioso porque ele não se renova, o indivíduo não consegue recuperar o tempo que perdeu. Então, de forma que é importante a concessão da tutela. E para que seja concedida a tutela de urgência é necessário, então, a presença de dois requisitos: fumus boniuris e periculo in mora, probabilidade do direito, ou seja, o direito foi violado de forma abusiva e ilegal, e o perigo da demora, ou seja, não pode esperar, porque senão vai se caracterizar uma prisão ilegal e abusiva, ou seja, vai se perpetuar. Quem vai ser prejudicado vai ser o brasileiro nato ou naturalizado, estrangeiro em trânsito ou residente no Brasil. Então, a pessoa vai ter sua dignidade violada. Então, a proteção da liberdade de ir e vir é uma garantia da própria dignidade da pessoa humana. Lembrando que é uma decorrência da construção da retórica do jusracionalismo lá, dos direitos naturais, inalienáveis, irrenunciáveis, imprescritíveis,
do próprio homem, que seriam anteriores ao homem e que foram assumidos como compromissos pelo Constituinte. Pois bem, então, essa é a tutela liminar. E como que funciona a questão do processo propriamente dito? Então, é impetrado o habeas corpus, o juiz toma ciência desse habeas corpus, concede ou não a tutela de urgência, então uma liminar, então ele concede ou não concede a tutela liminar, e então fixa um prazo para que a autoridade coatora se manifeste acerca do habeas corpus. Então, a autoridade coatora é chamada a se manifestar num prazo fixado do juiz para que ele defenda a legalidade do ato. Então, defenda que o ato é legal e que não foi cometido com base no abuso de poder ou de autoridade. Essa é o próprio exercício da ampla defesa e do contraditório no procedimento do habeas corpus. Então, a autoridade coatora é chamada a se manifestar, a defender o ato, no prazo fixado pelo juiz. Se a autoridade coatora, por acaso, não cumprir esse prazo, o juiz pode fixar uma sanção, uma multa diária, para que a autoridade coatora apresente as informações necessárias com base no artigo 655 do Código de Processo Penal. Então, o artigo 655 do Código de Processo Penal, ele traz ali, então, a previsão da imputação de multa à autoridade coatora em caso não apresente as informações no prazo fixado pelo juiz. Em geral, lembra, o Ministério Público ele sempre atua nos processos criminais e aqueles que implicam na prisão de forma direta, ele é chamado a se manifestar. Então, nos remédios constitucionais, ele sempre se manifesta. Então, aqui, após o prazo do impetrante, o prazo do impetrado ou da autoridade coatora, então haverá ali o juiz ouvirá o Ministério Público para que ele se manifeste, dê o seu parecer acerca do pedido do habeas corpus, ou seja, da ordem, do pedido da concessão da ordem, seja o salvo-conduto ou o alvará de soltura. O que é importante eu dizer para vocês também? Depois que o Ministério Público é ouvido, o juiz deve decidir no prazo máximo de 24 horas. Então, o juiz tem 24 horas a partir da manifestação final da autoridade coatora, do Ministério Público, para decidir. Regra do artigo 660, artigo 660 do Código de Processo Penal. 24 horas após efetuada todas as diligências, o juiz deve decidir. Então, após todas as diligências, caso depois de ouvir o Ministério Público ele não mande ou não ordene realização de nenhuma diligência, ele deve decidir no prazo de 24 horas. Lembrando que essa é uma ação também que é isenta de custas, artigo 5º, inciso 77, então artigo 5º, inciso 77, diz que o habeas corpus é uma das ações gratuitas. Então, qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus, seja para si, como paciente impetrante, ou para em nome de terceiros, daí ser só impetrar, a diferença entre impetrante e paciente, sendo uma ação de natureza gratuita, artigo 5º, inciso 77 da Constituição Federal. Lembrando que a decisão tem natureza mandamental, então, como todos os remédios constitucionais, em regra, a maioria, né, na verdade, salvo ali no caso da ação popular, ação civil pública, que existe a possibilidade de uma tutela jurisdicional de natureza mista ou também condenatória, agregar a tutela mandamental a uma tutela condenatória. Aqui no habeas corpus há uma tutela eminentemente mandamental. Então, a declaração de nulidade do ato, ou seja, pelo reconhecimento da nulidade ou do abuso de autoridade, e via de consequência a expedição de uma ordem para um fazer ou não fazer para retirada dos obstáculos do exercício da liberdade de ir e vir. Então, seja a concessão do salvo-conduto no âmbito do habeas corpus preventivo ou do alvará de soltura no caso do habeas corpus repressivo. Se já tiver concedido a liminar, então que deu a ordem, antecipou os efeitos da decisão, dando o alvará de soltura prévio, ou garantindo o salvo-conduto de forma prévia, a decisão ratifica a decisão dada em cognição sumária, agora em sede de cognição exauriente, profunda, e confirma então a garantia e a proteção do direito fundamental da liberdade de ir e vir
por meio de uma tutela mandamental, ou seja, expedição de uma ordem, um salvo-conduto ou alvará de soltura. O que eu posso dizer também para vocês é que essa um processo célere, por isso que é importante, então, quando houver esse abuso de autoridade ou mesmo a ilegalidade na prisão, é preciso impetrar o habeas corpus com urgência. Depois de dito isso, o que eu quero falar com vocês é que da decisão que julga o habeas corpus em primeira instância, aquele que concede ou nega a ordem ao habeas corpus, a decisão do juiz, cabe recurso em sentido estrito. Então, artigo 581, inciso 10 do Código de Processo Penal. Então, a decisão que julga o habeas corpus em primeira instância, ou seja, aquele habeas corpus de ato da autoridade policial, que é de competência do juiz, da decisão desse juiz, a sentença, cabe recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 10 do Código de Processo Penal. Se o habeas corpus for de competência originária do Tribunal de Justiça ou do TRF, caberá, em casos da decisão que nega a segurança, aquela denegatória, caberá então ROC, recurso ordinário constitucional, para o Superior Tribunal de Justiça, ou seja, dos habeas corpus de competência originária do Tribunal Regional Federal ou do Tribunal de Justiça local, que denegar a segurança, então caberá recurso ordinário constitucional para o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal. Então, artigo 105, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal. E se for habeas corpus de competência dos tribunais superiores, lembra, tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal Militar, se for habeas corpus de competência originária desses tribunais, que a decisão for denegatória, caberá então recurso ordinário constitucional. Então, recurso ordinário constitucional para o Supremo Tribunal Federal, artigo 102, inciso 2º, a linha A. Então, artigo 102, inciso 2º, a linha A, se a decisão for denegatória, no habeas corpus de competência dos tribunais superiores, caberá, então, recurso ordinário constitucional. Se a decisão, seja do Tribunal de Justiça do TRF, for pela concessão, o recurso cabível será recurso especial, recurso extraordinário pela autoridade coatora. Se no âmbito dos tribunais superiores for concedida a ordem, então caberá para a autoridade coatora ali o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Então, essas eram as considerações, as lições que eu tinha para tratar com vocês a respeito do habeas corpus. Então, habeas corpus, remédio constitucional, típico primeiro remédio constitucional que visa a tutela e a proteção da liberdade de ir e vir da pessoa natural, baseado em 3 núcleos. A ameaça, então, sendo cabível o habeas corpus preventivo, na violência ou coação ilegal e abusiva por parte da autoridade, quando será cabível o habeas corpus repreensivo. Normalmente, nessa ação, é cabível a tutela provisória a liminar. Então, essas são as lições que eu gostaria de compartilhar com vocês. Recomendo a leitura do artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal e também os artigos 647 a 667, dos artigos 647 a 667 do Decreto-Lei 3689 de 41, ou seja, do Código de Processo Penal. Meus amigos e minhas amigas, então essas são as lições que eu queria compartilhar com vocês, essas dicas, esses pontos para o estudo a respeito do habeas corpus. Espero que vocês tenham gostado. Nós nos estendemos um pouco, mas espero que seja útil todas as informações. E se você gostou desse vídeo, espero que você se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, só ativar o sininho que você vai receber os nossos próximos vídeos. Caso você é inscrito no canal, eu recomendo que você deixe o seu joinha aqui para que a gente possa aí ter o seu feedback. E também, no caso, se você quiser deixar o seu comentário, eu ficarei grato e até responderei com grande brevidade
para que possamos compartilhar e debater sempre o direito, porque é só debatendo, é só por meio da dúvida e do questionamento é que a gente chega ao conhecimento. E meus amigos, minhas amigas, então um forte abraço para vocês e bons estudos.